Sob a superfície, o abismo. A Terra sempre foi explorada com olhos voltados para o céu, buscando respostas entre as estrelas. No entanto, e se os maiores mistérios não estivessem acima de nós, mas abaixo? Durante séculos, lendas sussurram sobre reinos ocultos no subsolo, túneis intermináveis e civilizações desaparecidas que, segundo antigas tradições, nunca abandonaram este mundo, apenas se esconderam sob nossos pés. Há registros de cidades subterrâneas escavadas com precisão inexplicável, passagens misteriosas que desaparecem na escuridão e cavernas cujos ecos carregam histórias que desafiam a lógica. De mitos ancestrais a relatos modernos de fenômenos estranhos, surge um padrão inquietante. Algo parece se mover sob a crosta terrestre, algo que não deveria estar lá. Alguns chamam de lendas, outros de devaneios, mas evidências apontam para um segredo muito mais profundo, literalmente. Sociedades antigas falavam de deuses que surgiam do subterrâneo, trazendo conhecimento e poder. O que essas entidades realmente eram? Criaturas mitológicas, visitantes de outro mundo ou sobreviventes de uma era esquecida? Ao redor do globo, há cavernas que parecem ter sido seladas propositalmente, túneis cuja origem se perde no tempo e estruturas inexplicáveis ocultas abaixo de camadas de pedra e terra. As perguntas se acumulam: por que esses locais foram evitados? O que havia neles? E, mais importante, será que ainda há algo lá? Se o espaço sempre foi visto como a última fronteira, talvez seja hora de voltarmos nossa atenção para os mistérios sob nossos pés. Algo nos chama do abismo. Estamos prontos para escutar? Túneis e passagens proibidas. Sob as montanhas, escondidos sob camadas de terra e rocha, existem túneis antigos que desafiam toda explicação lógica. Quem os construiu? Para onde levam? E, mais intrigante, por que tantos parecem ter sido lacrados ou esquecidos ao longo do tempo? Ao redor do mundo, esses túneis são encontrados em locais considerados sagrados por civilizações antigas. Embaixo das pirâmides do Egito, câmaras ocultas permanecem seladas há milênios. Sob a cidade de Derinkuyu, na Turquia, uma metrópole subterrânea foi escavada com tal precisão que parece ter sido feita para esconder milhares de pessoas, mas do que? Em regiões remotas da América do Sul, explorações revelam corredores que se estendem por quilômetros, ligando templos e cavernas, como se formassem uma rede oculta muito além do que a arqueologia convencional admite. As histórias que cercam esses locais são perturbadoras. Há relatos de pesquisadores que entraram em túneis e nunca mais voltaram. Tribos locais alertam sobre forças misteriosas que protegem essas passagens, como se algo ou alguém ainda estivesse lá dentro. Seriam apenas mitos ou uma tentativa desesperada de manter intrusos afastados de segredos que não deveriam ser revelados? Além das ruínas e passagens conhecidas, há também os relatos modernos. Bases militares construídas sobre cavernas misteriosas, desaparecimentos inexplicáveis e sinais captados vindos das profundezas. O que pode estar escondido nesses túneis proibidos? Algo foi enterrado para ser esquecido ou para ser protegido. O subsolo guarda histórias que a superfície não pode contar. E aqueles que ousam entrar podem não sair com todas as respostas, ou podem não sair de jeito nenhum. Os Senhores do Subsolo, relatos ao redor do mundo. Ao longo dos séculos, histórias de seres que habitam o subsolo surgiram em diferentes culturas ao redor do mundo. Curiosamente, esses relatos possuem detalhes perturbadoramente semelhantes, mesmo vindos de civilizações que, teoricamente, nunca tiveram contato entre si. Seriam apenas lendas ou fragmentos de uma verdade esquecida? Os antigos sumérios falavam dos Anunnaki, deuses que vieram das estrelas, mas que também tinham uma presença oculta sob a terra. Os textos descrevem moradas subterrâneas, onde esses seres possuíam conhecimento proibido e controlavam os destinos da humanidade. Já os povos indígenas da América do Norte contam sobre os antigos, uma raça misteriosa que vivia em cidades ocultas sob as montanhas e que, em certas ocasiões, emergia para interferir nos assuntos humanos. No Tibete, os monges falam de Agartha, um reino subterrâneo onde seres avançados viveriam, guardando segredos que a humanidade não está pronta para compreender.
Alguns relatos descrevem viajantes que encontraram entradas para esse mundo oculto, mas nunca retornaram para contar o que viram. Na América do Sul, lendas dos Incas falam de passagens secretas sob Cusco, ligando templos e cavernas a uma cidade subterrânea chamada Paititi, onde seres desconhecidos ainda viveriam nas sombras. Mas os relatos não são apenas antigos. Exploradores modernos, militares e até cientistas registraram estranhas ocorrências em cavernas profundas. Trabalhadores de minas relatam luzes inexplicáveis surgindo nas profundezas, sons metálicos que ecoam sem origem aparente e até encontros com criaturas cujos olhos brilham na escuridão. Em algumas áreas remotas, existem restrições para entrar em certas cavernas, sem explicações oficiais sobre os motivos. Se essas histórias forem verdadeiras, quem são os senhores do subsolo? São remanescentes de uma civilização perdida, seres de outro mundo ou algo que desafia completamente nosso entendimento da realidade? Talvez a resposta esteja lá embaixo, esperando para ser encontrada, ou para permanecer oculta para sempre. Bases secretas, o elo perdido? Em meio a desertos áridos, selvas impenetráveis e montanhas cobertas de gelo, rumores persistem sobre instalações subterrâneas altamente sigilosas, onde experimentos inomináveis são conduzidos longe dos olhos do público. Essas bases, supostamente administradas por governos e organizações desconhecidas, seriam apenas instalações militares convencionais, ou esconderiam segredos que desafiam a própria compreensão da humanidade. Em diversas partes do mundo, surgem relatos sobre atividades incomuns sob a terra. Lugares como a famosa Área 51, nos Estados Unidos, o enigmático Complexo de Dulce, no Novo México, e instalações secretas espalhadas pelos Andes, Sibéria e Antártica despertam questionamentos. O que exatamente está sendo escondido nesses locais? E por que muitas dessas bases são construídas em regiões onde, há séculos, povos antigos falavam sobre deuses subterrâneos? Testemunhas falam de túneis intermináveis, ruídos metálicos vindo das profundezas e tecnologia que parece avançada demais para ser humana. Existem até rumores de que algumas dessas bases não foram construídas do zero, mas sim descobertas e ocupadas, como se estruturas muito mais antigas tivessem sido reaproveitadas. Há indícios de que cientistas e militares estariam estudando algo nesses locais. Algo que pode estar vivo, adormecido ou até mesmo consciente. Seria coincidência que tantas dessas instalações estejam localizadas em pontos onde lendas antigas falam de portais para o submundo? Estaríamos apenas explorando cavernas naturais, ou teríamos encontrado vestígios de uma civilização que sempre esteve ali, mas longe do nosso alcance? Se as respostas existem, estão bem guardadas sob camadas de concreto, aço, e, talvez, algo muito mais impenetrável, o silêncio absoluto daqueles que sabem a verdade. Talvez seja melhor não perguntar o que realmente se esconde nas profundezas. Mas se há algo lá embaixo, um dia ele pode decidir emergir. Portais para outro mundo. Ao longo da história, civilizações antigas narraram histórias sobre passagens místicas para reinos ocultos, portais que se abriam entre o nosso mundo e realidades desconhecidas. Para alguns, eram entradas para o submundo, reinos dos mortos ou moradas dos deuses. Para outros, esses portais eram algo muito mais enigmático, conexões diretas com seres que não pertencem à superfície da Terra. Mas e se essas histórias não fossem apenas metáforas espirituais? E se, de fato, existissem portais físicos, escondidos em cavernas, túneis ou dentro de bases subterrâneas, funcionando como passagens entre mundos? Ao redor do mundo, mitos e descobertas arqueológicas parecem sustentar essa hipótese. No Peru, a mítica Puerta de Rayo Marca, uma estrutura de pedra esculpida em formato de portal, é reverenciada como uma passagem para as estrelas. Segundo lendas locais, sacerdotes incas utilizavam um disco dourado para ativar a porta, permitindo que indivíduos desaparecessem para outro reino. Há relatos de testemunhas que dizem sentir energia estranha ao tocar a superfície da estrutura, uma vibração que sugere que essa porta, de alguma forma, ainda está ativa. Na Índia, os antigos textos védicos falam dos Vimanas,
máquinas voadoras que atravessavam os céus, em algumas versões, emergiam de bases subterrâneas antes de desaparecerem em outra dimensão. Os deuses hindus eram frequentemente descritos como viajantes entre diferentes planos de existência, utilizando passagens ocultas que podiam ser acessadas apenas por aqueles com o conhecimento adequado. O Monte Bucegi, na Romênia, é outro local envolto em mistério. Rumores falam de uma imensa sala subterrânea descoberta sob a montanha, repleta de tecnologia que não deveria existir, artefatos que poderiam conter o segredo de viagens interdimensionais. Documentos vazados indicam que governos e organizações secretas teriam tentado decifrar esses dispositivos, mas os resultados nunca foram revelados. Nos Estados Unidos, lendas indígenas falam de uma misteriosa caverna no Grand Canyon, onde supostamente foram encontrados hieróglifos e estátuas que se assemelham a culturas do Egito e da Ásia. Alguns teóricos sugerem que essa caverna não era apenas um esconderijo de civilizações perdidas, mas sim um ponto de entrada para algo maior, uma rede de túneis que ligaria diferentes partes do planeta, ou até mesmo dimensões distintas. E então, surgem as bases secretas modernas. Há relatos de que instalações como Dulce, no Novo México, e instalações subterrâneas na Antártica escondem passagens que não foram construídas por mãos humanas. Supostamente, equipes de cientistas e militares estariam estudando esses túneis e câmaras ocultas, tentando entender como funcionam e para onde levam. Alguns afirmam que certos experimentos já conseguiram abrir brechas temporárias nessas passagens, portais que poderiam explicar relatos de desaparecimentos e eventos inexplicáveis ao longo da história. Se esses portais realmente existem, para onde levam? Estariam conectados a uma civilização que habita o interior do planeta? A um reino espiritual? Ou talvez a algo ainda mais desconhecido, uma ponte entre mundos, realidades ou dimensões? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: ao longo dos séculos, aqueles que ousaram se aproximar desses portais nunca mais foram vistos. O chamado da profundidade. Se existe um segredo enterrado sob nossos pés, ele parece ecoar através do tempo, sussurrado por civilizações antigas, guardado por sociedades secretas e investigado por aqueles que ousam desafiar os limites do conhecimento humano. Desde os relatos mitológicos até descobertas arqueológicas inexplicáveis, tudo aponta para um enigma que permanece fora do alcance da compreensão moderna. Algo, ou alguém, parece habitar as profundezas da Terra. Ao longo dos séculos, cavernas proibidas foram seladas, túneis misteriosos foram bloqueados e ruínas antigas que sugerem conexões subterrâneas foram simplesmente esquecidas ou desacreditadas. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. As evidências continuam surgindo, e o padrão se torna impossível de ignorar. Existem lugares no mundo que parecem funcionar como portais, onde as leis da física se dobram e desaparecimentos inexplicáveis ocorrem. Existem bases secretas que escondem mais do que projetos militares convencionais, talvez ocultem o próprio contato com inteligências não humanas. E se tudo isso não fosse apenas história? E se o que os antigos chamavam de deuses do submundo ainda estiver por aqui, observando, esperando? Há algo que não queremos enxergar, ou que fomos ensinados a ignorar. Se existe uma civilização oculta sob nossos pés, qual seria seu verdadeiro propósito? Seriam apenas habitantes esquecidos, refugiados de uma era perdida? Ou seriam guardiões de um conhecimento que poderia transformar completamente nossa visão da realidade? E então, surge a questão mais perturbadora de todas: será que nós, humanos, realmente pertencemos à superfície? Talvez a chave para esse mistério não esteja apenas em cavernas e túneis proibidos, mas na própria história da humanidade. Se há um chamado vindo das profundezas, será que estamos prontos para ouvir? Ou pior, será que chegou a hora em que eles decidiram emergir?